Mais, por gentileza, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 17. Hoje pela manhã tivemos um café abençoadíssimo aqui. Quem teve, participou, várias gostosuras e guloseimas para a gente comer, muito bom. Quem não participou, esteja no próximo, não irá se arrepender. Com o nosso Masterchef Alex ali conduzindo, muito bom. Lucas capítulo 17, vamos ler do verso 11 até o verso 19. Crianças, já estão todas com as folhas? Joaquim? Valem? Laura, sim? Olha só, vocês estão vendo que tem dois quadros aí. Nesse primeiro quadro, tem vários desenhos. Laura, presta atenção aqui, Abner. De desenhos de coisas que Deus criou. Hoje aqui de noite a gente vai falar um pouco sobre agradecer a Deus, sobre ser grato a Deus. Olha só, todos esses desenhos, tá vendo que tem um tubarão ali, numa onda gigantesca? Olha ali, Francisco. Tem uma palmeira, tem uma árvore, tem um coelho ali. Vê se vocês conseguem encontrar o coelho. Ele está meio escondido naquela árvore ali. Tem várias montanhas, tudo isso foi Deus que criou. E são coisas que a gente deve agradecer a Deus. Coisas que Deus criou para nós agradecer. E no quadro de baixo, tem coisas que o homem inventou. Olha só, tem um avião ali. Alguém aqui já andou de avião? Sim, ele voa muito alto, né? São coisas que o homem criou, mas foi Deus quem deu inteligência para ele criar. Não só tem um avião, como tem uma bicicleta. Quem aqui gosta de andar de bicicleta? Gostam? Então, tem uma bola ali também. Gosta de jogar bola, Francisco? Gosta também, Abner? São coisas que o homem criou, mas são coisas que Deus deu inteligência para o homem criar. O homem não conseguiria criar tudo isso se Deus não desse inteligência para eles. Então a gente também deve agradecer a Deus por isso, tá? Pintem esses desenhos aí. E o pessoal mais velho pode responder aí a pergunta, só uma pergunta hoje para vocês, pelo que você agradeceria a Deus hoje. Lucas capítulo 17, vamos ler do verso 11 até o verso 19. Diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Irmãos, essa passagem está inserida em um contexto na qual Jesus já está próximo da sua morte e, portanto, ele está ao derredor de Jerusalém. É isso que o verso 11 começa a nos informar. Jesus estava de caminho para Jerusalém quando ele passava entre Samaria e Galiléia. Essa era uma região próxima a Jerusalém e, portanto, Jesus estava por ali. E Samaria era uma região que, acredito que todos já saibam, era onde viviam os samaritanos. Os samaritanos eram um povo da qual tinha uma grande rixa com Israel, porque eles eram uma mistura de judeus. E, claro,
eles acreditavam eles serem os verdadeiros judeus e os judeus negavam isso. Então você há de lembrar da conversa que Jesus tem com a mulher samaritana, onde a gente deve adorar, aqui ou em Samaria. Tudo isso por causa dessa rixa que havia entre os samaritanos e os judeus. Eles se odiavam, era como uma rixa entre brasileiros e argentinos, muito pior, porque eles literalmente se encontrassem na rua, eles brigariam um com o outro, porque eles definitivamente não gostavam um do outro por questões religiosas. E veja que, ao entrar agora numa aldeia, o verso 12 nos informa que saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. 10 leprosos. Lepra é uma doença de pele. Hoje nós temos tratamento para a lepra. A lepra ela é uma doença transmitível pela saliva, né? Então, pessoas que estão leprosas, estavam leprosas, principalmente nos tempos de Jesus, elas precisavam ser isoladas, porque elas transmitiriam facilmente essa doença a outras pessoas. Então, os leprosos eram tratados de uma forma completamente triste, eles eram isolados de sua família. O Velho Testamento vai nos informar que existia cidades específicas para os leprosos. Então, imagine, você está convivendo com a tua família, você descobre que você tem lepra. Qual o caminho? Ir para fora da tua cidade, começar a conviver numa cidade só com pessoas leprosas. E esperar a morte, porque não havia tratamento algum. E agora, o que esse texto está nos informando é que Jesus, ao ele entrar nessa aldeia, 10 leprosos, são 10 homens que vêm ao encontro. E veja que eles ficaram de longe. O verso 13 nos informa que, ao ficar de longe, eles lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Eles sabiam que eles não poderiam se aproximar de Jesus por causa da doença deles, então eles ficam longe de Jesus e agora eles gritam. E é muito interessante que eles falam para Jesus. Ele diz: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Jesus, mestre. Jesus, mestre. Olha só, esses 10 homens, eles tinham algumas semelhanças. A primeira delas, todos eles estavam afetados pela lepra, certo? Todos eles eram leprosos. A segunda, todos eles estavam decididos a fazer alguma coisa em respeito a isso. Eles poderiam ter ficado na cidade dos leprosos, eles poderiam ficar no conforto deles e dizer: a gente vai morrer igual, não existe tratamento para isso, vamos ficar aqui. Não, mas são 10 homens que eles decidem, eles ouvem falar de Jesus, eles decidem fazer alguma coisa. Eles estão dispostos a buscar ajuda em Jesus. A terceira característica em comum é que todos tinham ouvido falar sobre Jesus e por isso eles procuram ele. Agora, a quarta característica, e essa é mais interessante, todos eles apelam chamando Jesus de mestre. Mestre. Eles ouviram falar que Jesus era um grande rabino, Jesus havia falado grandes sermões, e eles vão até ele com essa característica. Eles não vêm até Jesus reconhecendo ele como Filho de Deus. Eles não vêm até Jesus dizendo assim: tu és o Messias que nós estávamos esperando. Não. Eles chegam até Jesus e chamam ele de mestre. E agora, Jesus, ao eles pedir ajuda, compadece-te de nós, Jesus ele dá uma ordem para eles. O verso 14 ele diz: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aos sacerdotes. Os sacerdotes eram os líderes religiosos de Israel. Eles eram os únicos que poderiam, pelo menos, fazer um sacrifício por eles. A única esperança que eles tinham. Mas olha que curioso. O verso nos informa que aconteceu, o verso 14, aconteceu que indo eles foram purificados. Este verbo aqui nos mostra que estes homens eles foram curados no meio do caminho. Eles estavam indo. Eles ainda não haviam chegado aos sacerdotes. Eles estavam caminhando. Os 10. Os 10 clamam por ajuda. Jesus dá um direcionamento e os 10 estão caminhando. E aí, milagrosamente, os 10 são curados. Eles não chegam até os sacerdotes. Não foi por causa do sacrifício. Foi um milagre. Foi um milagre. Agora, apenas um dos 10 reconheceu que aquele milagre fora feito por Jesus. Verso 15 nos informa que um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz.
Imagina, os 10 estão caminhando, daqui a pouco eles olham, a pele deles está limpa novamente, sem nenhuma mancha. Foi Jesus. Foi um milagre. Foi aquele homem que mandou nós ir outras. Foi ele que nos curou. Eu vou voltar. E ele volta. E ele começa a dar glória a Deus em alta voz. Para todo mundo agora reconhecer e ver que foi Jesus. Que ele não é apenas um mestre, um rabino. Que ele é o próprio Deus, que ele curou ele. Mas os outros 9 decidem seguir adiante. Eles nem se lembram de querer voltar e agradecer a Jesus. E olha só, quando ele chega ao verso 16, nos informa que prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, no sinal de profunda humilhação, ele agradece a Jesus. E este homem, ele era um samaritano. Ele era um samaritano. A classe mais odiada pelos judeus. Aqueles que definitivamente eles não esperariam que fariam nada, que ele não faria nada para reconhecer Jesus como Messias. Este homem foi o único que volta para agradecer e dar glória a Deus. E aqui o que nós vemos agora Jesus falando é uma demonstração da humanidade de Cristo. Nós estamos falando hoje de manhã um pouco aqui. Jesus, ele era 100% homem. Por vezes a gente esquece isso. Assim, Jesus, ele se angustiou, ele sentia tristeza, como eu e você sentimos. Por isso ele sabe, por isso nós podemos chegar até diante dele quando nós estamos passando por dificuldades e problemas e falar com ele que ele entende. Assim, não é porque ele entende porque ele é Deus e criou todos os nossos sentimentos e todas as coisas. Não, ele entende porque ele sentiu na própria pele tudo o que nós passamos. Tudo. Olha só o verso 17 nos diz, então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Onde estão os 9? Jesus, ele sente a ingratidão desses 9 homens que vêm procurar por ajuda e simplesmente não agradecem. Não houve, verso 18, não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Jesus está sentindo a dor de 9 homens que não reconheceram a grandeza de Deus neste milagre que ele fez. Apenas um, o estrangeiro, o samaritano. E agora Jesus disse no verso 19 para ele, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Este homem, ele recebe o maior presente, muito maior e melhor do que ter recebido uma cura física. Este único samaritano que voltou, ele recebeu a salvação. Jesus disse, vai, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Por que a fé dele salvou? Porque ele foi o único que reconheceu Jesus. Foi o único que reconheceu que aquele milagre foi feito por Deus, por ele, pelo Filho de Deus. E aqui eu te pergunto, este é o maior milagre que precisa acontecer em nossas vidas. Reconhecer Cristo como nosso Salvador, entregar a nossa vida a Ele. Esse é o maior milagre. E isso é muito mais importante que qualquer cura física. Todas as curas físicas de doenças que nós passamos só são uma consequência de algo muito maior que Deus já realizou em nosso coração. Você é um salvo. Você é um salvo. Você recebeu esse milagre que é muito mais importante que qualquer cura física. Cristo é real no teu coração. Para este samaritano, Jesus era. Isso ficou claro para Jesus pela atitude dele. Sabe por quê? Porque ele dava glória a Deus por aquilo que tinha acontecido no seu físico. E é nisso que eu quero que a gente reflita um pouco essa noite, mais especificamente, sobre essa atitude de satisfação, de agradecimento, de gratidão no coração. Porque primeiro, assim como este samaritano, nós já recebemos este milagre da salvação, nós somos um salvo. E agora, tudo que nós temos na vida, tudo que nós conquistamos, vem do Senhor. E isso faz com que pessoas que realmente encontraram Cristo
tenham uma atitude satisfeita e alegre, contente no seu dia a dia por aquilo que Deus proporciona a cada um de nós. Veja, todos nós aqui temos objetivos e buscamos conquistar coisas, certo? Eu não tenho dúvidas, independente da idade que você tenha, ou da fase da vida que você esteja, você tem metas, você tem objetivos do que você quer para a semana que vem, para aqui 2, 5 anos, ou você pelo menos tem uma vaga ideia do que pode acontecer. A questão é, pense um pouco sobre onde você estava ou quem você era há 15 anos atrás. Ou as coisas que você queria conquistar há 15 anos atrás. Você voltou para agradecer a Deus sobre tudo isso que você já tem. Você já parou algum momento da tua vida, como este homem fez nessa atitude de gratidão assim? Este homem poderia ter seguido em frente? Não, estou curado agora eu já conquistei o que eu queria, ele vai até Jesus buscando a cura, agora eu já estou curado, segue a vida. Não, eu vou voltar para agradecer, para dar glória a Deus. Você já fez isso? Se você já tirou uma semana da tua vida para dizer assim, durante essa semana, eu não vou pedir nada. Eu não vou pedir nada para Deus. Eu quero agradecer e eu quero estar satisfeito por tudo. Pela família que Ele me deu, pelas coisas que eu conquistei, pelos objetivos que eu tracei e eu tenho, pelas dificuldades que Ele está dando nesse momento. Uma atitude de satisfação. Glória a Deus. Que Deus seja glorificado por absolutamente tudo que Ele me deu. Satisfação. Eu estou satisfeito. O que você quer? Eu estou satisfeito. Quer dizer que você não precisa traçar? Não. Quer dizer que por uma semana na minha vida, por uma semana, eu vou ser satisfeito. 100% de satisfação. Depois a gente começa a traçar novos métodos, objetivos, começa a pensar futuro, mas durante essa semana eu quero agradecer ao Senhor pelo cuidado que Ele tem tido por cada uma das coisas que tem acontecido. Eu te encorajo a fazer isso essa semana. Seja satisfeito com este homem. Volte para agradecer. Volte para dar glória a Deus. Sabe, se você quer aprimorar isso, cada dia da semana, escreva teu momento devocional, quando você está lendo a Bíblia, quando você está falando com Deus, reflita sobre coisas que você quer agradecer a Deus durante aquele dia. Escreva. Quero agradecer por isso, por isso, por isso. Exercite isso, essa atitude de satisfação, como este homem. Deus, eu estou satisfeito. Eu estou satisfeito por tudo que o Senhor tem feito. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos. Eu encorajo você a fazer essa semana. A ter essa atitude satisfeita para com Deus. Como este homem. Não seja como os 9 leprosos, que continuaram a sua vida extremamente gananciosos. Eles receberam o que quiseram e não voltaram para dar glória a Deus. Que a nossa atitude seja diferente por aquilo que nós recebemos na cruz. E a partir disso, por todas as bênçãos que nós já recebemos até aqui. Glória a Deus por elas. Glória a Deus por elas.